Hoje a gente vai testar a receita. Eu tô aqui em Santa Catarina, na casa da minha família, e aqui tá uma dificuldade para eu retirar o pão da dieta deles. Então, de vez em quando eu tenho que fazer alguma receitinha de pão, porque senão dá guerra no café da manhã. Então, essa semana eu resolvi vi uma receitinha muito interessante num site chamado sugarfreelondoner.com, que ele é de um pão que tem poucos ingredientes, assim, é bem interessante. É aqueles pãozinhos achatadinhos, assim, tipo pão árabe, sabe? Que eles chamam de flatbread. Então, essa receita ela é bem interessante, mas ela vai levar um fermento biológico para deixar um gostinho assim mais de massa de pão, né? Então vamos ver se vai dar certo, espero que dê, que fique gostosinho. E o primeiro passo então dessa receita vai ser ativar o fermento biológico. Então aqui a gente vai usar 2 colheres de sopa de fermento biológico, 2 colheres de sopa de açúcar, esse é o demerara, e 1 xícara de água morninha, tá? Morninha mesmo, não é muito quente, só dá uma mornadinha nela. E agora você vai cobrir essa tigela com um paninho para que o fermento haja. Deixar ela cobertinha para não pegar vento. E vai esperar ele agir. Então você vai deixar esse fermento descansar por 10 minutos para ele agir. Por que a gente colocou açúcar aqui? Açúcar não é low carb. Não, açúcar não é low carb. Mas nesse caso aqui, ele vai servir como um alimento para o fermento crescer e fazer a função dele, que vai ser fazer o pãozinho crescer, né? Então ele não vai ser consumido pela gente, vai ser consumido pelas leveduras do fermento. E você tem que ter o cuidado de colocar água morninha, tá? Não muito quente, para ele não queimar o fermento, né? É só para ele ficar morninho e poder formar as bolinhas que ele forma para o pãozinho dar uma crescidinha. Ele não vai crescer, né? Não vai funcionar como num pão de farinha de trigo, porque não tem glúten na massa. Mas ele vai dar uma textura interessante para essa massinha, né? E vai ficar com um gostinho bom, assim, com uma carinha de pão. E agora eu vou te apresentar então quais são os outros ingredientes que a gente vai usar. Então aqui nós temos os ingredientes secos, né? Aqui tem 1 colher de sopa de goma xantana, 2 colheres de sopa de psyllium, esse é o psyllium em pó, tá? Tem uma pitada de sal e ela diz para colocar 3/4 de xícara de farinha de coco, mas eu vou fazer uma mistura de 1/4 de farinha de coco com 2/4 da farinha de semente de girassol que eu ensinei a fazer aqui nas histórias da semana no canal. Essa farinha fica muito gostosa, assim, ela é bem interessante, né? Vamos ver se vai dar certo nessa receita, como é que vai ficar o sabor. E a instrução, então, que tem na receita é para que você misture os ingredientes secos e combine bem eles com um batedor de clara, sabe? Um fouet, para que não fique nenhuma pelotinha, sabe? De massa no meio, para que ele fique bem espalhado, bem misturado. Eu vou colocar tudo aqui e vou bater. Misturar, né? Ainda mais assim, ó, a farinha de girassol, da semente de girassol, ela fica bem pelotadinha, então tem que... Mas quando tu mexe nela, assim, as pelotinhas vão meio que subindo, né? Então mistura bem antes de acrescentar o resto dos ingredientes. Eu vou mexer nessa vasilha aqui e depois eu passo para outra. E esses são os ingredientes molhados. Aqui tem então 2 colheres de sopa de óleo de coco derretidinho, né? Ó. E 1/4 de xícara de iogurte natural integral, tá? Tcharam! Olha só o nosso fermento como é que ficou. Ficou bem aerado, bem bonito. E agora então a gente vai misturar aqui a farinha, o iogurte e o óleo de coco.
gente vai misturar aqui até que ele vire uma massa. A água vai ativar as propriedades do psyllium e da goma xantana, né? E ele vai ficando bem espesso, assim, ó. Você já vai sentindo que a massa vai começando a tomar forma. Olha que legal! É uma massa bem macia, assim, bem interessante a ação do fermento nela, né? Você vê que ela tá aerada por causa do fermento, tá bem macia de mexer, que bem desgruda fácil, parece que tá bem elástica, sabe? Então você pega, modela aqui bonitinha, né? E vai deixar essa massa descansar. Cobre ela de novo. Você vai deixar essa massa descansar de 30 a 60 minutos, até que ela dê uma crescidinha assim considerável. Outra dica que está ressaltada aqui na receita, que é bem importante, é que o iogurte tem que estar a temperatura ambiente, para ele não interferir na ação do fermento na massa. Eu vou deixar essa massa descansar uns 40 minutos, para não ficar tão demorado para gravar aqui o vídeo, né? Mas daí eu volto para mostrar como é que a gente faz o processo final para fazer esse pãozinho achatadinho, assar e ele prontinho. Acabei deixando 1 hora, pessoal. Vamos ver como é que ficou? Tcharam! Ela cresceu mesmo. Tá com uma carinha assim bem interessante, né? Parece até um pãozinho. Vou dividir ela aqui, vamos ver quantas bolinhas que eu consigo fazer. Ela tá bem pegajosa, vamos ver como é que ela fica. Pra pegar na mão, assim. Ela é bem pegajosa. Pra pegar na mão é muito pegajosa. Vou botar ela pra tigela aqui. Mexer mais um pouco, peraí. Eu confesso que ela tá interessante, assim, tá? Tem um cheirinho bem de pão. Vou pegar uma tábua aqui com um plástico por cima, pra gente poder abrir com um rolo essa massa. Vou dar um pedaço da massa. Vou ver se eu consigo abrir ela para ser o nosso pãozinho. Talvez ela devesse ter ficado um pouquinho mais durinha. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que de qualquer forma, ele forma uma massinha. Eu vou cobrir com outra parte do plástico aqui. E vou dar uma rolada com um rolo de macarrão. Ela é uma massa bem molinha, assim, achei muito interessante a consistência dela. E ela é bem pegajosa, vamos ver se eu vou conseguir colocar isso na minha forma. A ideia é que você faça, achate o pãozinho, né, porque ele não vai assim super crescer nem nada, né. E coloque então numa forma, pode ser untada ou uma forma antiaderente. Eu vou colocar nessa forma de pizza porque é a única que a gente tem aqui que é antiaderente. Vamos ver se eu vou conseguir tirar daqui do plástico. Pode puxar com um jeitinho, sai. Então eu vou polvilhar o gergelim por cima, né? Pra dar um gostinho gostoso. Eu adoro gergelim. Ele também faz bem pra saúde. E vou fazer isso com o resto de toda a massinha para depois levar para assar. As instruções da receita original dizem para assar em 180 graus por 12 a 15 minutos. Mas nesse tempo a minha massa cresceu e murchou, e então ela continuou crua. Então eu deixei ela mais 10 minutos mais ou menos e virei elas de lado para dourar dos dois lados. Mas eu achei que não assou muito bem, continuou meio crua e molenga. Então essa foi a receita que não deu certo, né? Não é que não deu certo, não ficou muito parecido, assim. Eu provei e eu achei que ele ficou com muito fermento, né? E ele ficou meio molengão, assim, borrachudo, já não achei tão interessante. Então eu resolvi fazer novamente. Desta vez eu usei uma colher de sopa de fermento, uma colher de sopa de açúcar e 125 ml de água morna. Eu cobri e deixei por 10 minutos. Eu também mudei a porcentagem da combinação das farinhas para usar elas meio a meio. Então eu usei 1/4 e 2 colheres de sopa de farinha de semente de girassol e 1/4 e 2 colheres de sopa de farinha de coco. Eu mantive as quantidades de psyllium, que foram 2 colheres de sopa, e 1 colher de sopa de goma xantana. Acrescentei uma pitada de sal e misturei bem.
Depois de ter passado o tempo do fermento e ele ter crescido, eu acrescentei a mistura seca e 1/4 de iogurte natural e 2 colheres de sopa de óleo de coco. Desta vez, ao misturar, eu já notei diferença na massa. Ela ficou mais firme, quase como uma massa de pão mesmo. Então, cubra a massa e deixe crescer ela por 30 a 60 minutos. Desta vez ela não cresceu tanto como na primeira vez, mas ela cresceu consideravelmente. Eu dividi a massa em 6 porções e ao manusear eu vi que ela é bem menos grudenta do que a primeira, porém ela é bem macia e bem fácil de manusear. Abri então a massa sob o plástico celofane com o rolo de macarrão e foi muito fácil de abrir a massa. Então eu abri o restante da massa e dispus na forma. E polvilhei gergelim sobre os pãezinhos. Levei para assar por 30 a 40 minutos em 200 graus Celsius. Eu coloquei a grade do forno mais alta, mas mesmo assim eu achei que ela assou mais embaixo do que em cima. E quando estava lá pelos 20 minutos, os pãezinhos haviam crescido, feito uma bolha por cima, e logo em seguida eles murcharam. Mesmo assim eu achei que ficaram gostosos. Talvez se eu tivesse feito a massa um pouco mais fina, eles tivessem ficado mais sequinhos, mas quentinho ele ficou muito gostoso. Eu passei um cream cheese caseiro que eu fiz essa semana e mostrei lá nas histórias a receita, e ficou muito bom, ficou como se fosse uma casquinha de pão integral quentinha assim. E a farinha de semente de girassol ficou incrível nessa receita, dá um saborzinho muito bom. E aqui então eu tenho as duas receitas, né? Essa daqui é a segunda receita, ela ficou mais durinha, ela ficou acho mais próximo do que é pra ficar. Mas ficou um típico caso, assim, de expectativa versus realidade, sabe? Eu achei que ficou gostoso, ficou melhor com menos fermento. Esse daqui ficou com um gosto muito forte do fermento. Esse ficou com um gostinho mais de pão mesmo, parece uma casquinha de pão, assim, sabe? Ficou bom, gostoso mesmo. Ele não é... Eu achei que ele... Talvez se eu tivesse feito ele um pouquinho mais fino, de espessura, assim, uma espessura mais fininha, talvez ele ficasse mais interessante, porque mesmo assim eu achei que ele ficou um pouco, parece cru, sabe? Não é não cru, né? Mas ele fica mais borrachudinho, assim, não achei tão legal. E o sabor da farinha de semente de girassol é bem interessante, assim, na massa, ele dá um gostinho, assim, de um pãozinho integral, sabe? Fica muito bom. E para comer ele é melhor aquecer, né? Você pode colocar numa panela, pode aquecer no micro-ondas, no próprio forno, se você quiser. Ele fica bem gostosinho. Para guardar, o ideal é você congelar ele, né? A moça do site fala até que você pode congelar ou guardar na geladeira numa embalagem hermética, um potinho hermético, né? De tampa hermética, que ele dura aí a semana toda, tranquilamente. E na hora de consumir, o ideal então é que você aqueça, né, para ele ficar mais gostosinho, melhorar um pouco a textura dele também, né. Não é assim a minha receita favorita de pão, ele tem vários outros pães assim mais interessantes aqui no canal mesmo, que eu prefiro, acho mais gostoso. Esse daqui é aquela coisa assim, quando você tem uma vontade de comer um pão que tem mais gosto de pão, é esse aqui. Por causa do fermento, né. E a receitinha então dessa versão aqui que eu achei que deu mais certo do pão, vai estar aqui embaixo no box de descrição. Então tá aqui, esse foi o nosso Testando Receitas de hoje, né? Com a nossa receitinha de pãozinho achatado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, então você já sabe, né? Então clica aqui no gostei pra mim, curte e compartilha esse vídeo com seus amigos no Facebook, no WhatsApp. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E vamos juntos espalhar os sabores da comida de verdade pelo mundo.
Um grande beijo, até semana que vem. Tchau, tchau!